Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo de ligações químicas. Nas ligações covalentes ou ligações moleculares, dois ou mais átomos compartilham os elétrons da camada de valência, tornando-se estáveis. Esse tipo de ligação ocorre entre os ametais. É o que acontece, por exemplo, na formação do gás hidrogênio. O elemento hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência, precisando receber mais um para ficar eletronicamente estável. Dois átomos de hidrogênio se unem e passam a compartilhar seus elétrons, ficando cada um com dois elétrons na camada de valência, sendo assim estáveis. Podemos representar os compostos covalentes de três formas diferentes. A fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis indica os elétrons dos átomos envolvidos. A fórmula estrutural plana indica os pares eletrônicos envolvidos em ligações covalentes, que são representados por traços. A fórmula molecular indica o número de átomos envolvidos na formação da molécula. Para entender melhor, vamos usar a água como exemplo. A água é um composto covalente, onde um átomo de oxigênio, contendo 6 elétrons na sua camada de valência, se liga a 2 átomos de hidrogênio. Logo, os 3 átomos ficam eletronicamente estáveis, pois passam a compartilhar na sua camada de valência 8 elétrons, se assemelhando aos gases nobres e ficando estáveis. As ligações covalentes são mais fracas que as ligações iônicas. Compostos covalentes têm, em geral, pontos de fusão mais baixos que os compostos iônicos, pela fragilidade das ligações. Ligação molecular ou iônica. Os compostos que têm ligações covalentes e iônicas em sua estrutura são considerados iônicos. Os compostos moleculares têm apenas ligações covalentes, como é o caso do carbonato de sódio, que possui ligações covalentes entre carbono e oxigênio e ligações iônicas entre oxigênio e sódio. Portanto, o carbonato de sódio é considerado um composto iônico. Na estrutura do gás metano, todas as ligações são covalentes, sendo este considerado um composto molecular. O carbono está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Na formação de ligações metálicas, os átomos não obedecem à regra do octeto. Como vimos no início desta aula, os elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência tendem a perder elétrons, e os mais externos se afastam do núcleo, de modo que os átomos viram cátions, que são átomos positivamente carregados. Os cátions arranjam-se em padrões geométricos e são envolvidos pelos elétrons livres, que têm grande liberdade de movimento. Eles formam o que se chama de nuvem ou mar de elétrons. Isso explica a condutibilidade elétrica observada nos metais, pois os elétrons da camada de valência estão livres para percorrer a estrutura do metal. Sob tensão, os átomos dos metais se deslocam uns sobre os outros e, mesmo assim, os elétrons livres mantêm os átomos ligados entre si. Isso explica a maleabilidade e a ductilidade dos metais, o que não ocorre nos cristais iônicos.
Geralmente, os metais são representados por seus símbolos, sem indicação da quantidade de átomos envolvidos, que é muito grande e indeterminado por conta de suas propriedades. Vamos agora recapitular os tipos de ligações químicas vistos nesta aula. Um metal que reage com um não metal forma uma ligação iônica. Um metal que reage com hidrogênio também forma uma ligação iônica. Um não metal que reage com outro não metal forma uma ligação covalente. Um hidrogênio que reage com outro hidrogênio forma uma ligação covalente. Um hidrogênio que reage com um não metal também forma uma ligação covalente. Gases nobres não realizam ligações químicas com outros elementos, já que são estáveis. O nosso conteúdo acaba por aqui. Deixarei este mapa mental para a melhor fixação dos assuntos vistos nesta aula. Bons estudos e até a próxima aula!